Olá para você que está sempre ligado aí nas redes sociais da Câmara de Vereadores de Cascavel, no nosso YouTube e também no nosso Instagram. Você que não segue o nosso Instagram, segue lá, @Câmara Cascavel. E no podcast de hoje, nosso Pode Ver, eu recebo os meus colegas de setor, os colegas de comunicação, os jornalistas, Regina Kraus e Walter Ocampo. Oi, gente! Primeiro, que satisfação ter vocês aqui. Obrigada, Dani. A satisfação é nossa. Que honra. Obrigado, eu que agradeço também estar aqui. A Regina e o Walter, gente, eles já fazem parte ali do quadro de funcionários, né, do quadro ali de servidores da Câmara de Vereadores há mais de 10 anos. A Regina, durante todo esse tempo, ali na comunicação, né? Regina, explica para nós, como que é para você estar tanto tempo, assim, trabalhando com comunicação, principalmente comunicação no serviço público, né? Olha, Dani, é um desafio, né, constante, um aprendizado também constante. A política e a comunicação pública, elas são bastante particulares, né? Então, a gente tem experiência com jornalismo, com assessoria, mas a comunicação para a comunidade, né, essa comunicação que tem esse foco educativo, informativo, ela sempre exige que a gente aprenda um pouco mais, né? Então, nesses anos, eu acho que o mais importante é conhecer essa linguagem, né, saber como passar isso para a população através da imprensa e também através das nossas redes agora, né? Eu sempre falo, né? A gente tem que estar sempre se inovando. Tem as redes sociais, a gente tem Instagram, tem TikTok, enfim, tem uma infinidade de redes que nós temos que estar acompanhando também. O Walter já trabalhou em outros setores ali da Câmara e está na comunicação. Para você também é um desafio, né, Walter? Sim, é um desafio. Eu já tenho experiência anterior, antes de trabalhar na Câmara Municipal, já fui diretor de comunicação numa prefeitura em Minas Gerais, então já trabalhei com a comunicação na área pública. Mas esse tipo de assessoria, como a gente faz no Legislativo, é novidade para mim. E é um trabalho bem diferenciado mesmo, né? Porque você não como uma comunicação de uma prefeitura, que você dá assessoria para um político, né? Para uma Sim. pessoa que ocupa um cargo que é um prefeito. O Poder Legislativo ele é colegiado, são 21 vereadores, são 21 cabeças políticas diferentes, cada um tem os seus objetivos, cada um tem o seu trabalho, e a gente tem que fazer um trabalho que seja igual para todo mundo. A gente tem que prestar um serviço que, em primeiro lugar, a gente é assessoria de imprensa da instituição, da Câmara Municipal, mas a gente atende a 21 pessoas diferentes e tem que atender da mesma forma a todo mundo. Esse é o grande desafio que a gente se propõe. Com certeza, né? E um dos nossos objetivos é fazer essa comunicação, principalmente, né, para o cascavelense, para o pessoal que acompanha aí o nosso trabalho nas redes sociais, enfim. Eu falo por mim, eu senti muita diferença. Eu trabalhei nunca tinha trabalhado no serviço público, então eu ainda estou aprendendo muito com vocês, com o pessoal do setor também. Para quem não sabe, a gente tem a comunicação social, a gente tem o trabalho do cerimonial, que é a pessoa que é responsável ali pela organização do plenário, pela organização dos eventos da casa. A gente também tem os meninos do áudio e vídeo, que são eles que colocam as nossas transmissões no ar. Principalmente, né, as sessões que a gente transmite, as sessões ordinárias e também as extraordinárias, e também quem coloca o nosso podcast no ar. Gente, eu queria que vocês falassem, a gente falou, né, sobre esses desafios de vocês, a gente sabe, né, que nós lidamos com ideologias políticas, nem sempre é aquilo que a gente pensa, e existe um pouco dessa dificuldade, né? A gente tá ali justamente para filtrar, às vezes, certas coisas, certos projetos, certas demandas, né? Esse trabalho que a gente faz com os jornalistas de fora, então também passa pela comunicação. É um desafio diário a gente também lidar com essas situações, né? Afinal, a gente lida com outros jornalistas e a gente sabe que o jornalista nem sempre vai levar a primeira resposta para casa, né? Nem sempre vai sair a primeira publicação. Então, a gente precisa ter esse cuidado também, né? Sim, eu acho que é interessante explicar para as pessoas, né, que a assessoria de comunicação, ela trabalha tanto divulgando as ações da casa, né, nas redes, no site também, onde saem todas as publicações, tudo que acontece que é institucional, o que os vereadores estão fazendo, mas a gente trabalha também com os jornalistas diariamente, né? Porque eu acho que eles são uma ferramenta muito importante para que a notícia do que acontece chegue para a população, né? Então a gente precisa fazer essa intermediação, né? Para que a informação também saia de uma maneira correta, né? Para que a gente possa explicar esse vocabulário que às vezes é um pouco específico, né? Como a
gente falava outro dia, muita gente não sabe exatamente, né, por exemplo, o que é uma pauta, o que é uma sessão, o que é uma... orçamento, né, principalmente, que são temas mais difíceis. Então, cabe a gente também fazer essa intermediação e buscar esse equilíbrio entre, como o Walter disse, os diferentes partidos, as diferentes ideologias, personalidades também. Acho que esse é um dos desafios do legislativo, né? A gente conseguir esse equilíbrio de uma maneira ética e também que passe para a população essa informação de uma maneira simplificada, direta, né? Que não seja tão também específica assim, né? Sim. E uma coisa que é interessante acrescentar é que a gente, como nós somos jornalistas profissionais, nós não somos políticos, Sim. A gente, quando lida com a Câmara Municipal e com os vereadores, na hora de responder a demandas da imprensa, a gente tem o olhar do jornalista. A gente imagina como se a gente estivesse lá no veículo, querendo saber aquelas informações, então a gente se coloca um pouco no lugar do jornalista. A gente defende os jornalistas, porque eles estão querendo informações, então muitas vezes a gente mostra para os nossos assessorados, para os vereadores, que não dá para simplesmente não responder ou responder de qualquer jeito. Sim. Tem que dar uma informação correta, completa, atender aquilo que o jornalista está pedindo. Então a gente tem esse cuidado, a gente entende a importância, por exemplo, de respeitar o furo que às vezes algum jornalista está dando. Sim. Aquele jornalista chegou com aquela informação em primeira mão, a gente não vai espalhar para os outros. Aquele jornalista pediu aquela informação, a gente vai conseguir informação para aquele jornalista, respeitando o trabalho dele. Com então, certeza. a gente tem esse olhar do jornalista que já trabalhou na imprensa, todos nós já trabalhamos na imprensa, e a gente traz isso para dentro do poder público também. Eu falo por mim, né? Porque hoje o que eu vejo, por exemplo, a emissora tem um jornal que começa às 11h45, ela precisa entrar no ar. Ela precisa dessa entrevista. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai agilizar. Porque é nosso interesse fazer essa divulgação também, né? O jornalista precisa dessa informação? Precisa, mas nós precisamos mais. Porque hoje o nosso principal meio de levar essas informações, de divulgar o nosso trabalho, é pela imprensa, TV, rádio, rede social, enfim, portais de notícias. Então, é nosso interesse também fazer essa divulgação. Gente, falando um pouco dos desafios, né, que nós temos aí com a gestão pública, né, comunicação na gestão pública, tem que estar sempre se aperfeiçoando, né? Hoje nós temos os nossos meninos, que eu falo, né, nossas crianças, a Ellen e também o Felipe, que ajudam a gente nessa questão, mas temos que estar sempre buscando novas maneiras de fazer essa comunicação também. Uhum. Perfeito, Dani. Eu acho que é interessante a gente levar em consideração que por exemplo, nesses 12 anos que eu estou ali, o perfil mudou muito. Uhum. Então, nesse tempo, uma grande parte da população, especialmente os mais jovens, começaram a acompanhar o seu representante, né, seja o vereador, o deputado, o senador, pelas redes sociais e a acompanhar esse trabalho pelas redes sociais. Então, a gente também precisa se adaptar a esses novos modelos e buscar outras linguagens, né? Quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, a gente só praticamente repassava para a imprensa, né? E aí a gente começou com esse trabalho de rede social e também de transparência, né? Que acho que isso é bem importante. Tudo que acontece está no site, está disponível, né? É importante a gente enfatizar, né, que tudo que acontece, seja de audiência pública, de projetos, de votação, a gente faz um acompanhamento em tempo real, então isso está disponível para a população, mas acho que sempre vai ter um desafio da linguagem, né, da tecnologia, e acho que isso é uma coisa que a gente está tentando cumprir agora, né? Uhum. Aprendendo todos juntos, né? Uma coisa que eu gostaria de abordar também, assim, essa experiência também da gente vir de uma outra época, né? Quando eu me formei em 89, não havia nada disso. Então, o jornalismo ele era muito baseado em jornal impresso, esse jornal que você compra na banca, os assinantes, que hoje em dia praticamente não existe mais, a televisão e rádio, era basicamente o que tinha. A assessoria de imprensa que se fazia era aquela história de fazer o release, né, em papel, tirar um monte de xerox, mandar um para cada jornal, um para cada TV. E hoje em dia é completamente diferente, é tudo muito mais ágil, né? O que eu acho que é um ganho imenso em termos de aquisição de informação, mas demanda da gente também uma adaptação a essas novas linguagens. E eu acho que a gente está vivendo esse processo agora na Câmara Municipal. A gente está nessa fase de transição das linguagens antigas que tinha
para uma abertura muito maior para as redes sociais, para as novas maneiras de fazer comunicação. O texto hoje é diferente, o texto é mais ágil, ele tem que ser mais direto, a maneira como as pessoas consomem informação hoje é diferente, então a gente está bem antenado. E para mim está sendo um aprendizado muito grande. Você falou dos nossos estagiários, eu aprendo muito com os estagiários, assim, do mesmo jeito que a gente traz para eles a experiência de vida da gente, né? O que a gente traz de maneira de escrever um texto, de abordar um assunto, eles trazem para a gente essa visão nova do que realmente pega, o que realmente dá engajamento, o que realmente as pessoas vão se interessar, até a questão estética mesmo, de como elaborar uma logomarca, um gráfico, um card que a gente vai usar numa postagem. Se deixa pra gente, vai sair um negócio super antiquado, né? E eles têm uma visão muito legal. Sim. E a gente está aprendendo muito com eles. Eles com a gente com eles. Então, hoje em dia, não é só o estagiário que aprende. Hoje em dia, o profissional antigo aprende com o estagiário também. E a nossa missão, né? E talvez um dos nossos grandes desafios é a gente levar para frente para os nossos assessorados, né? Sim. Justamente essa comunicação mais direta, essa comunicação mais leve. Porque, só para o pessoal entender, cada vereador tem a sua rede social, que é de responsabilidade do vereador, das assessorias. A nossa rede social é a rede social da Câmara de Vereadores, que é administrada por nós. Então, ali a gente tem um pouco mais de filtro. Mas, no que a gente sempre pode ajudar, né, auxiliar os vereadores, a gente também faz esse papel. Os nossos desafios, nós temos grandes desafios diários ali na comunicação. O que vocês acham hoje que é o principal desafio ali que a gente enfrenta, né? São vários, mas o principal. Eu acho que a rotina do jornalismo e da assessoria, né, ela é sempre corrida, ela é sempre dentro do inesperado, né? Sim. A gente precisa responder com uma velocidade que talvez seja maior do que em outros setores, em outros departamentos. Então, todos os dias a gente está trabalhando com coisas inesperadas. Então, eu acho que no momento, talvez, como o Walter disse, seja essa questão da gente conseguir se adaptar, né, para as redes que as pessoas veem, chegar na população, né, que acho que é sempre esse o objetivo, que mais gente participe, que mais gente tenha esse senso de responsabilidade também, né, com quem elegeu, com o poder legislativo, com a prefeitura. Sim. Mas acho que seria essa adaptação a esses novos modelos e essa rotina, né, que é sempre inesperada. Porque tem muita coisa acontecendo, como o Walter disse, são muitas pessoas que a gente precisa saber o que estão fazendo, como que está sendo esse mandato e fazer chegar da melhor maneira, né, possível esse trabalho de fiscalização, de representação que os vereadores e as vereadoras têm. E para você? Eu acho que assim, um dos desafios, além dessa questão mesmo do tempo, né, de fazer as coisas, eu acho que garantir um equilíbrio no trabalho que a gente faz. Porque são 21 vereadores, né, e a gente tem sempre que garantir que nenhum deles sinta que está sendo menos atendido pela assessoria de comunicação do que os outros. Então a gente tem que dar esse trabalho, a gente tem que produzir para todos eles com equilíbrio, com igualdade. Eu acho que é isso. E uma outra coisa também é a questão da credibilidade perante a imprensa. Porque a gente trabalha num setor, a gente trabalha na política, né, num setor que é de política, um poder legislativo, e a gente sabe, não é só no Brasil, no mundo inteiro, o político não é das pessoas mais populares, né? As pessoas, quando você vai fazer uma pesquisa de opinião aí para ver quais são as instituições com mais popularidade, normalmente o poder legislativo, o poder executivo não estão nos primeiros, né? Então a gente tem que conseguir fazer com que a informação produzida pelo legislativo tenha credibilidade. E é aí que entra o nosso trabalho profissional mesmo. É a maneira como a gente apresenta, como a gente coloca. O jornalista vê que aquilo que a gente está passando, depois ele confirma que é verdade, que aquilo ali não é historinha, que é de verdade mesmo. A gente passa uma informação real. Então isso é que vai dando credibilidade. E o legislativo, no caso, como a gente trabalha para eles, a gente precisa dessa credibilidade. É o que vai garantir que a população tenha acesso às informações. Eu acho que é interessante isso, Walter, porque eu acho que nesse período, né, que a gente vem construindo esse trabalho, a gente conseguiu ter esse respaldo, né? Sim. Porque, de fato, a gente faz um trabalho, até por a gente também ser servidor público, né, que é um trabalho baseado na checagem, né, dos fatos, que a gente busca ao máximo tentar compreender como aqueles assuntos vão impactar na vida da população. Acho que essa é uma preocupação que ajuda os jornalistas e a população a ver que aquilo que saiu
saiu, né? Que é importante dizer para as pessoas que muitas coisas que eles veem na imprensa foi produzida pela gente, né? Sim. Muitas vezes na íntegra, porque as pessoas confiam, né? Acho que isso é um sinal de que as pessoas confiam no nosso trabalho e sabem que a gente vai buscar explicar da melhor maneira, explicar como, às vezes, uma determinada mudança de legislação ou uma audiência vai mudar, né? A vida cotidiana das pessoas. Então, acho que durante esse tempo, a gente conseguiu construir essa reputação, né? Isso é muito importante, né, gente? Eu quero agradecer vocês, né? Eu acho que a gente conseguiu dar uma pincelada. São muitas coisas, na verdade, que a gente teria para explicar, mas para a gente não deixar muito longo, né? Porque o pessoal, hoje em dia, como é tudo muito rápido, né? Ninguém quer ficar ali prestando muita atenção, quer saber um pouco, mas eu acho que a gente conseguiu resumir basicamente como é o nosso trabalho da comunicação social ali da Câmara. Mais alguma coisa que vocês têm para acrescentar? Não, tranquilo. Tranquilo, muito obrigada. É isso mesmo, gente. Então, eu chamei o Walter e a Regina aqui hoje no nosso podcast. Quem me acompanha aí nas redes sociais já sabe, né? Eu estou gestante do meu segundo filho. São quase 9 meses de gestação. E durante esse período aí, os 6 meses que eu vou ficar fora, Regina e Walter vão tocar o barquinho aqui com vocês no Pode Ver. Então, continue acompanhando aí. Rê, qual que é a tua rede social? Rê.Kraus. E a sua, Walter? Eu não tenho Instagram. O Walter não tem Instagram, mas... Eu sou das antigas, eu sou do Facebook. Ele é do Facebook, mas lá na TV, no nosso Instagram, @Câmara Cascavel, vocês encontram postagens também do Walter lá. Gente, Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.